Imagine dedicar toda a sua vida a conquistar sucesso e riqueza, apenas para perceber, tarde demais, que tudo que realmente importa foi deixado para trás. Hoje você vai conhecer a história de um homem que abandonou sua família em busca de um sonho, mas o que ele descobriu anos depois mudou tudo. Será que é possível recuperar o tempo perdido? Fique até o final para descobrir essa jornada de arrependimento, esperança e redenção que você jamais vai esquecer. Era uma noite fria e nebulosa. Fernando, um homem que muitos admiravam pelo sucesso e determinação, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre sua vida e a de sua família. Sentado à mesa de seu escritório luxuoso, envolto em silêncio, ele respirava fundo, como se buscasse coragem em meio ao peso invisível que preenchia o ambiente. O som do relógio marcava cada segundo com precisão cruel, como se contasse as batidas de um coração que ele tentava endurecer a todo custo. É isso que eu preciso fazer. É o certo, é o necessário, murmurou para si mesmo, embora cada palavra soasse vazia e sem convicção. O olhar, perdido e fixo na janela, atravessava a escuridão da noite enquanto ele tentava evitar qualquer pensamento que o fizesse hesitar. Lá fora, o vento uivava, sacudindo as árvores, como se a própria natureza o advertisse de algo que ele não estava disposto a ouvir. Ele se levantou devagar, caminhando até a porta do escritório. Sua mão tremia ligeiramente, mas ele ignorou o sinal, preferindo acreditar que era apenas a excitação de finalmente se livrar do peso que carregava. Na mente de Fernando, a imagem da família parecia um grilhão que o mantinha preso a uma vida comum, uma vida que ele julgava pequena demais para alguém com suas ambições. Naquela noite, ele decidiu que nada o seguraria. Ele não queria mais ser um marido, um pai, não queria mais ser responsável por ninguém além de si mesmo. Fernando acreditava que sua família era um obstáculo para seus sonhos, uma âncora que o mantinha atado a um porto que ele ansiava deixar para trás. Por anos, sentirá-se frustrado, como se estivesse preso a uma vida que não era sua. Mas, enquanto preparava sua partida, uma cena se desenrolava em sua mente. A expressão de seus filhos quando notassem sua ausência, o rosto da esposa ao descobrir que ele realmente havia partido. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar essas imagens, mas elas insistiam em aparecer, quase como um espectro que o perseguia onde quer que fosse. Preciso ser livre. Preciso viver como eu quiser, sem restrições, disse em voz alta, como se aquilo fosse o suficiente para convencer a si mesmo. Mas havia algo mais, uma voz baixa e persistente dentro dele, uma dúvida que ele tentava abafar. Você está sendo covarde, Fernando, dizia a voz, ecoando em algum canto sombrio de sua consciência. Ele ignorou, forçando um sorriso e afastando a dúvida como se fosse apenas uma irritação passageira. Naquele instante, ele se lembrou da última conversa que tivera com sua esposa. Ela falará sobre fé, sobre encontrar força nos momentos difíceis e sobre o verdadeiro significado do amor. Ele rira dela, descartando suas palavras como ilusões tolas. Eu não preciso de nada disso. Fé é para os fracos, para aqueles que não conseguem fazer sua própria sorte, ele dissera, cheio de arrogância. Agora, porém, enquanto enfrentava o silêncio e a frieza do momento, uma inquietação parecia rondá-lo. Ao sair do escritório, Fernando sentiu o ar frio da noite envolver seu corpo, e algo dentro dele começou a se contrair. Era como se ele estivesse abandonando não apenas sua família, mas uma parte de si mesmo, uma parte que ele não entendia e, por isso, preferia ignorar. Ele entrou no carro, ligou o motor e dirigiu sem olhar para trás. O som do motor era como um rugido surdo que encobria a culpa que ele se recusava a admitir. A cada quilômetro que percorria, as lembranças de sua esposa e filhos se tornavam mais intensas, quase palpáveis. Ele via o sorriso dos filhos, lembrava do riso deles, dos momentos simples e cotidianos que agora pareciam pertencer a outra vida, uma vida que ele acreditava não querer mais. Mas a cada pensamento, ele se forçava a lembrar das razões que o levaram a partir. Eu sou um homem de negócios, um vencedor. Não posso me apegar a sentimentos inúteis, dizia a si mesmo, apertando o volante com tanta força que as juntas de seus dedos ficaram brancas. Mas o eco de sua própria voz parecia zombar dele, como se a noite fria fosse testemunha de uma verdade que ele se recusava a aceitar. O destino que ele buscava estava cada vez mais longe daquilo que realmente importava. O vento, que antes parecia apenas um som de fundo, agora soprava mais forte, quase como um sussurro insistente que dizia: "Você vai se arrepender." Enquanto Fernando avançava na estrada escura, as luzes da cidade iam desaparecendo aos poucos no espelho retrovisor. Cada ponto de luz que se apagava parecia ser uma lembrança que ele tentava enterrar, mas que teimava em permanecer viva, uma verdade que ele não poderia evitar para sempre.
A noite avançava, e a estrada parecia estender-se sem fim à frente de Fernando, como se o destino, incerto e sombrio, o convidasse a adentrar um vazio que ele não conseguia definir. Em meio à escuridão, seus pensamentos vagavam entre as lembranças da vida que deixará para trás e as justificativas que repetia para si, como um mantra. Mas o vazio ao redor parecia responder em silêncio, um silêncio inquietante que ele tentava, em vão, ignorar. Os últimos anos de sua vida tinham sido marcados por uma busca incessante por sucesso e reconhecimento. Desde jovem, Fernando aprenderá a valorizar apenas aquilo que pudesse ser medido: dinheiro, posses, status. Ele havia construído seu império, pedra por pedra, sacrificando horas, dias, até anos em nome de uma ambição que o consumia. Sua família, sempre ao seu lado, havia testemunhado suas vitórias e suportado suas ausências, mas ele nunca percebeu que, para eles, o que realmente importava não era o que ele conquistava, mas o homem que ele era. Isso, porém, Fernando ignorava. "Eu sou um vitorioso", repetia, mas agora as palavras pareciam ocas, quase irreais, como se não fossem dele. Ele sempre acreditara que sua força estava na capacidade de seguir em frente, de tomar decisões sem se deixar abalar por sentimentalismos. Mas, naquela estrada deserta, cada quilômetro que percorria parecia aprofundar um abismo dentro de si. Uma espécie de vazio que, por mais que ele tentasse negar, ecoava como uma ferida aberta, uma dor surda que ele não sabia como lidar. Fernando piscou lentamente, tentando afastar uma sensação de angústia que se instalava em seu peito. A imagem de sua esposa voltou à sua mente, uma memória que ele julgava controlada, mas que agora surgia com uma clareza quase dolorosa. Ele se lembrava dela falando sobre fé, sobre um Deus que nunca abandonava seus filhos, mesmo nas horas mais sombrias. Naquele momento, ele havia rido, achando graça na crença dela, considerando-se acima de qualquer dependência emocional ou espiritual. "Eu não preciso disso. Tudo que eu conquistei foi com meu próprio esforço", ele dissera, com uma arrogância que agora lhe parecia amarga. O relógio no painel do carro marcava 2 da manhã. As ruas estavam desertas, e o silêncio ao redor parecia envolver o veículo, como um manto denso e pesado. Em certo ponto, Fernando parou o carro no acostamento, desceu e olhou para o céu. As estrelas brilhavam lá no alto, indiferentes a tudo que ele pensava, a tudo que ele acreditava ser. Por um instante, ele sentiu-se minúsculo, uma partícula perdida em um universo vasto e insondável. Era a primeira vez que se via como um ser tão pequeno, uma sensação que o perturbava profundamente. A brisa noturna tocava seu rosto, fria e cortante, como um aviso que ele preferia não entender. Era como se o próprio mundo ao seu redor quisesse lhe dizer algo, algo que ele se recusava a ouvir. E, mesmo parado ali, no meio da noite sozinho, Fernando se sentia observado, julgado por algo invisível, mas palpável. "É só o vento", ele murmurou, tentando afastar a sensação, mas a voz interna continuava insistente, como uma dúvida que ele não conseguia eliminar. Ele voltou ao carro e continuou dirigindo, tentando sufocar o aperto no peito. Mas cada quilômetro percorrido parecia arrancar uma camada de seu orgulho, expondo uma fragilidade que ele não sabia como enfrentar. Conforme Fernando prosseguia pela estrada, o peso da decisão que tomara parecia acumular-se sobre ele como uma camada invisível, uma pressão que tornava a respiração difícil, os pensamentos confusos. Ele começou a se questionar se realmente havia sido força o que o levará a esse ponto, ou se era apenas um orgulho insensato, uma teimosia cega que o afastara daquilo que realmente importava. Aquele vazio, que antes ele tentava justificar como liberdade, agora se revelava em toda sua dureza. A sensação de solidão, de um vazio crescente dentro de si, era inescapável. Ele tentou distrair-se, procurando nos cantos da mente qualquer lembrança que não o levasse de volta à família, mas tudo que surgia eram imagens dos rostos que ele deixará para trás. O olhar inocente dos filhos, a paciência de sua esposa, a ternura com que o esperavam mesmo após horas de ausência. "Eu merecia mais do que essa vida de pai de família", ele dissera a si mesmo tantas vezes, que a frase já se tornará um refrão vazio, desprovido de qualquer significado. A cada momento de reflexão, ele percebia a profundidade de seus erros, mas lutava contra essa consciência, resistindo com a mesma força com que sempre perseguira seus objetivos. "Isso é apenas nostalgia, nada mais", disse em voz baixa, tentando convencer-se de que o incômodo que sentia era passageiro, uma reação natural à mudança. Mas o silêncio dentro do carro parecia responder de volta, como se tudo ao seu redor tivesse uma única coisa a dizer: "Você está errado". E era impossível fugir daquela sensação. Fernando tentou encontrar algum alívio ligando o rádio, mas o som das músicas apenas aumentava a sensação de desconexão.
Cada canção parecia falar de amor, de laços familiares e de arrependimentos, e ele logo desligou o rádio, frustrado. Por que estou me sentindo assim? Eu escolhi isso. Eu quis isso. A tentativa de se convencer soava frágil, como se cada palavra se quebrasse no ar, desvanecendo-se antes de alcançar seu coração. A lembrança de sua esposa, sempre calma e paciente, invadia seus pensamentos. Ele se lembrava do modo como ela olhava, como se enxergasse algo nele que ele próprio não conseguia ver. Ela acreditava nele de uma maneira que ninguém mais acreditava, mesmo nos momentos em que ele duvidava de si. Ela era ingênua, pensava, mas a lembrança daqueles olhos cheios de compreensão e fé o deixava desconcertado. Em seu íntimo, ele sabia que, na verdade, fora ele quem não soubera valorizar aquele amor incondicional. Enquanto a estrada se alongava diante dele, Fernando começou a sentir que fugia de mais do que apenas uma vida familiar. Ele percebia que estava tentando escapar de si mesmo, de suas próprias fraquezas e frustrações, as mesmas que levaram a buscar na riqueza uma forma de validação e propósito. Contudo, mesmo cercado de luxo e status, aquele vazio interno persistia, como uma sombra que o seguia, teimosa e inabalável. À medida que o tempo passava, Fernando começou a compreender que a riqueza não havia preenchido a ausência de algo maior, algo que ele nunca fora capaz de definir. E agora, com o mundo silencioso ao seu redor, ele sentia que estava mais distante do que nunca de encontrar essa paz que tanto almejara. Os primeiros dias na nova vida de Fernando foram marcados por uma sensação de excitação intensa, uma adrenalina que ele não experimentava há tempos. Livre das amarras familiares, ele se entregou ao luxo sem restrições. Os dias eram preenchidos por festas, encontros em restaurantes exclusivos e rodeado de pessoas que pareciam admirá-lo. A cada brinde, ele sentia como se estivesse finalmente experimentando o que chamava de vida verdadeira, mas essa euforia era apenas uma sombra do que ele realmente ansiava, algo que ele ainda não conseguia compreender. No entanto, o vazio que ele tentava preencher continuava lá, oculto, mas constante, como um sussurro incômodo que persistia mesmo nas noites mais glamourosas. Em meio a isso, Fernando começou a se interessar por novas oportunidades de negócios. Agora que estava fora da vida doméstica, podia arriscar mais e se envolver em investimentos que prometiam retornos exorbitantes. Foi assim que, em uma noite de festa, ele encontrou pessoas que levariam ainda mais fundo em um mundo de ilusões. Durante um evento luxuoso em um clube privado, Fernando foi apresentado a um grupo de investidores influentes. Eles o receberam com entusiasmo, impressionados com seu histórico de sucesso e ansiosos para incluí-lo em seus planos. Você parece ser exatamente o tipo de pessoa de que precisamos, comentou um dos homens, com um sorriso que parecia tão reluzente quanto o próprio ouro que prometiam. Eles falavam com uma confiança contagiante, vendendo-lhe uma visão de riqueza que ia muito além do que ele já possuía. Um deles, chamado Vitor, aproximou-se e ofereceu a ele uma proposta tentadora. É um negócio garantido, Fernando. Um investimento como esse não aparece duas vezes, disse, com um tom de quem sabia que as palavras certas eram capazes de seduzir até o mais cético dos homens. A perspectiva de um lucro astronômico, de uma nova fonte de poder, fez o coração de Fernando bater mais forte. Era tudo o que ele sempre quisera, ou pelo menos era o que ele pensava. Por um breve momento, uma dúvida silenciosa surgiu em sua mente, como um sussurro que pedia cautela, mas ele rapidamente afastou o pensamento. O que poderia dar errado? Eu sou Fernando. Eu sempre venço, repetia a si mesmo, tentando abafar qualquer vestígio de prudência. Afinal, ele estava rodeado de pessoas influentes, homens de poder e ambição, todos prontos para apoiá-lo em uma empreitada que prometia sucesso absoluto. Convencido da segurança do negócio e da força de suas novas alianças, Fernando decidiu mergulhar de cabeça no projeto. Era como se ele estivesse construindo um novo castelo, mas este castelo, sem que ele soubesse, tinha fundações de areia. Os dias após aquele primeiro encontro foram uma sucessão de eventos e reuniões luxuosas, cada uma mais extravagante que a outra. A promessa de lucro, poder e prestígio era uma constante nas conversas, e Fernando sentia que cada novo passo aproximava da verdadeira realização que tanto buscava. Ele acreditava que finalmente estava no caminho certo para suprir o vazio que o consumia, preenchendo com ambição e aventura. A cada reunião, Fernando se impressionava mais com os detalhes meticulosamente planejados que Vitor e seu grupo lhe apresentavam. Eles falavam com uma confiança inabalável, suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para criar uma imagem de segurança absoluta e prosperidade garantida. E Fernando, encantado pela retórica habilidosa, começava a ver o negócio não apenas como uma oportunidade, mas como um novo propósito de vida. Em uma dessas reuniões,
Vitor apresentou-lhe um plano de investimento que prometia rendimentos multiplicados em pouco tempo. Você não tem ideia, Fernando, de como esse mercado está aquecido. Estamos falando de lucros de dezenas de milhões. Tudo que você precisa é confiar em nós, disse Vitor, com um sorriso que irradiava uma segurança quase hipnótica. Fernando sentiu um misto de excitação e orgulho. Ele pensou em como, ao aceitar aquele convite, provaria que era mais do que apenas um homem de negócios comum. Ele era um visionário, alguém que merecia estar entre os maiores. Eu fui feito para isso, sussurrou para si mesmo, acreditando que, finalmente, estava diante da chance que definiria seu legado. No entanto, à medida que os dias passavam, alguns detalhes menores começaram a incomodá-lo. Por exemplo, ele notava que os contratos eram confusos, sempre cheios de termos complicados e condições que pareciam desnecessárias. Mas, sempre que questionava, Vitor o tranquilizava. Esses são apenas formalidades, Fernando. Os verdadeiros líderes não perdem tempo com burocracias. Você é um homem de visão, precisa olhar para o todo. Essa confiança, que Vitor projetava com tanta convicção, fazia com que Fernando ignorasse qualquer sinal de alerta. Afinal, ele acreditava que, como um líder visionário, precisava apenas focar no prêmio final e evitar distrações. Ele confiava cegamente que aquele era o caminho para o poder, para uma satisfação que preencheria todo o vazio de sua vida. E, assim, Fernando mergulhava cada vez mais profundamente em suas ilusões. Conforme os investimentos avançavam, Fernando sentia-se mais envolvido, quase hipnotizado pela grandiosidade daquilo tudo. O grupo de Vitor o levava a jantares em restaurantes exclusivos, onde os pratos mais caros pareciam símbolos de status que alimentavam o ego de cada um. Sentado àquelas mesas rodeado de pessoas bem vestidas e de sorrisos seguros, ele se sentia parte de algo maior, algo quase lendário. Aqui é onde pertencem os homens de verdade, disse-lhe Vitor certa noite, segurando uma taça de vinho com um brilho no olhar que indicava a vitória. Homens que não se deixam amarrar por sentimentos ou obrigações banais. Fernando concordava com um sorriso, como se aquelas palavras fossem uma confirmação de tudo o que ele acreditava. Estou no meu lugar, pensava, crente de que os novos companheiros entendiam o que era viver de verdade. O brilho nos olhos de Fernando aumentava a cada promessa de retorno milionário. Mas, pouco a pouco, ele começou a perceber que era deixado de fora de algumas conversas. Detalhes sobre o andamento dos projetos eram mencionados de forma vaga, como se ele não precisasse entender completamente o que estava acontecendo. Essas são questões técnicas, explicava Vitor com um gesto despreocupado. Você está aqui para ver o resultado, Fernando. Somos uma equipe, confie que estamos cuidando de tudo. Esse era o ponto de conforto que Vitor sempre trazia à tona, a palavra confiança. E Fernando, embora com algumas dúvidas crescentes, seguia essa linha de pensamento. Eles são profissionais. Sabe, eu sou um homem de visão, ele se lembrava, tentando silenciar o pequeno desconforto que teimava em crescer dentro dele. Foi em uma das festas grandiosas organizadas pelo grupo que Fernando ouviu um dos investidores mais antigos murmurar para outro. Esses novatos são sempre os mais fáceis de convencer. Eles vêm com todo esse entusiasmo e acham que já conquistaram o mundo. O comentário o incomodou, mas ele logo afastou a sensação, preferindo acreditar que não se referiam a ele. Não, eles sabem quem eu sou e do que sou capaz, murmurou para si mesmo, enquanto o brilho das luzes ao redor parecia embotá-lo de autoconfiança. À medida que Fernando se afundava nas promessas e ilusões de Vitor e do grupo, ele se via cada vez mais preso em uma armadilha sutil. Vitor e os demais o cercavam com uma espécie de admiração calculada, que massageava seu ego e o fazia sentir-se indispensável. Cada palavra que ouvia parecia escolhida a dedo para reafirmar a grandiosidade de suas ambições. Por vezes, Fernando se pegava refletindo sobre o quanto tinha mudado. As decisões que antes ele tomava com tanta confiança agora eram dominadas por um medo silencioso de perder o respeito que achava ter conquistado. Ele percebia que começava a agir mais para agradar ao grupo e corresponder às expectativas deles do que para satisfazer a si mesmo. Eu estou no controle, dizia para si, quase como uma defesa contra uma verdade desconfortável que se instalava pouco a pouco. A sensação de inquietação aumentava, mas Fernando continuava a ignorá-la, submerso em uma rede de aparências e ilusões. Quanto mais tentava provar seu valor ao grupo, mais se via afastando-se de quem realmente era. As semanas que se seguiram ao início dos investimentos foram tensas. Fernando continuava a participar das reuniões e festas, mantendo a mesma postura confiante que havia adotado desde o começo. Porém, algo mudará.
As reuniões, que antes lhe traziam uma sensação de euforia e conquista, agora despertavam uma inquietação que ele mal conseguia esconder. Foi em uma dessas reuniões que Vitor o chamou para conversar em particular. O tom do anfitrião, sempre leve e despreocupado, agora parecia ligeiramente tenso. Fernando, preciso que você faça um novo aporte, começou Vitor, com um sorriso calculado. É apenas um ajuste temporário, mas a contribuição de um homem da sua experiência seria fundamental para atravessarmos esse período. Fernando franziu o senho, sentindo pela primeira vez uma pontada de dúvida. Um ajuste temporário, repetiu, tentando disfarçar o desconforto. Achei que tudo estava indo conforme o planejado. Vitor riu, dando um tapinha nas costas de Fernando. Esses negócios são assim mesmo, Fernando. Os maiores empresários sabem que existem altos e baixos, mas ao final, o lucro compensa qualquer dificuldade temporária. Porém, ao voltar para casa naquela noite, Fernando não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado. Ele se lembrava das promessas de lucros garantidos, das apresentações cuidadosamente planejadas que Vitor e o grupo haviam lhe mostrado. Como poderiam estar precisando de mais dinheiro se tudo estava tão bem estruturado? Ao longo dos dias seguintes, a inquietação de Fernando apenas aumentava. Ele tentava racionalizar, repetindo para si mesmo que ajustes financeiros eram comuns no mundo dos negócios, especialmente em operações arriscadas como aquelas em que se envolvera. Mas a voz de dúvida que ecoava em sua mente parecia se intensificar a cada novo pedido de aporte financeiro. Finalmente, durante uma reunião com Vitor e outros membros do grupo, a verdade começou a surgir. Vitor, com um sorriso um pouco menos confiante do que o habitual, anunciou que parte do investimento feito em um dos projetos fora perdido devido a uma volatilidade inesperada do mercado. É apenas uma perda inicial, ele garantiu a Fernando, algo que será recuperado rapidamente assim que injetarmos um pouco mais de capital no projeto. As palavras caíram sobre Fernando como um balde de água fria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Como assim, uma perda? Perguntou, tentando manter a calma. Vitor encolheu os ombros, como se quisesse minimizar o impacto. Essas coisas acontecem, Fernando. É o preço de se jogar alto. Essa justificativa, que soava tão fácil para Vitor, começou a irritar Fernando. Ele sentia que fora enganado por promessas que agora pareciam vazias, frágeis, como castelos de areia que desmoronavam com a maré da realidade. Fernando não conseguiu disfarçar o impacto das palavras de Vitor. A perda de uma quantia considerável de seu investimento era algo que ele jamais esperava, especialmente depois de toda a confiança que depositara naquele grupo. O desconforto que vinha crescendo em seu íntimo agora se transformava em algo mais agudo, uma mescla de indignação e frustração. Mas você me disse que esses investimentos eram garantidos, ele insistiu, tentando entender onde tudo dera errado. Vitor, mantendo uma postura relaxada, levantou as mãos em um gesto conciliador. Fernando, você é um homem de visão. Sabe que no mundo dos negócios nem tudo sai conforme o planejado. Essa é uma oscilação temporária. Nós só precisamos de um pouco mais de capital para dar a volta por cima. A raiva que Fernando sentia começou a crescer. Isso foi um erro, então? Perguntou, a voz carregada de uma intensidade que ele próprio não esperava. Vitor, no entanto, manteve o sorriso calculado. Erro? Não, não. Isso é uma oportunidade. Uma oportunidade para mostrarmos resiliência. Pense nisso como um ajuste, uma pedra no caminho que nós, homens fortes, ultrapassamos. Essas palavras, antes tão motivadoras, agora pareciam vazias. Fernando começou a perceber que a imagem de confiança absoluta que Vitor transmitia não passava de uma máscara. Cada justificativa, cada promessa de recuperação soava como uma tentativa de mantê-lo dentro daquele jogo de ilusões. E ele, por orgulho ou teimosia, agarrava-se a essas palavras como se fossem sua última esperança de justificar as escolhas que fizera. Nos dias que se seguiram, Fernando se encontrava em um estado de constante tensão. Ele passava horas reavaliando os números, as promessas, os planos apresentados a ele nas reuniões. Tudo que antes parecia certo agora parecia envolto em uma névoa de incertezas. A cada reunião que participava, Fernando percebia que o grupo se tornava mais evasivo, e as promessas de Vitor, antes tão seguras, agora soavam como ecos distantes de uma confiança que ele já não sentia. O que antes parecia ser uma série de oportunidades de crescimento agora se revelava como uma sequência de incertezas, um castelo de cartas prestes a desmoronar. Fernando, você precisa confiar no processo, repetia Vitor, como um mantra. Mas, pela primeira vez, Fernando não sentia mais que estava no controle.
Ele, que sempre se orgulhara de ser um homem de decisões firmes, agora se via à mercê de um jogo que não compreendia totalmente. A situação começou a afetá-lo profundamente. Ele não conseguia mais ignorar o peso das perdas. Em um momento de introspecção, Fernando refletiu sobre sua trajetória e sobre o caminho que o levará até ali. Lembrou-se de sua família, de como havia sacrificado aqueles laços em busca de uma liberdade que, na realidade, estava se mostrando uma prisão dourada. Perguntava-se se realmente havia valido a pena abandonar tudo em nome de um sonho de sucesso que, a cada dia, se tornava mais ilusório. As noites começaram a se tornar insuportáveis. Ele acordava sobressaltado, com pensamentos que lhe roubavam o sono. Em seus sonhos, imagens de sua esposa e filhos o assombravam, mescladas com as expressões calculadas de Vítor e o som distante de risadas que agora pareciam vazias e falsas. Era como se ele estivesse preso em um labirinto de ilusões, e a saída estivesse cada vez mais distante. Determinou-se a confrontar Vítor uma última vez, com o desejo de obter respostas verdadeiras. A decisão de confrontar Vítor era inevitável. Fernando já não conseguia sufocar a frustração, e a urgência por respostas o consumia. Ele marcou um encontro privado com Vítor em um dos cafés mais caros da cidade, um lugar onde o silêncio era valorizado, e cada cliente mantinha seu espaço, longe de olhares curiosos. Vítor chegou com seu habitual sorriso despreocupado, mas havia algo diferente em sua expressão. Fernando percebeu uma leve tensão, uma hesitação sutil que nunca antes havia notado. Precisamos conversar sobre os investimentos e o retorno que foi prometido, começou Fernando, sua voz firme, mas carregada de um cansaço que ele não se importava em disfarçar. Vítor se ajeitou na cadeira, inclinando-se levemente para a frente com um olhar calculado. Entendo sua preocupação, Fernando respondeu, em tom brando. Mas esse tipo de oscilação faz parte. É o risco que todo grande investidor enfrenta. Esses riscos não foram mencionados no início, retrucou Fernando, sem esconder a irritação. Você sempre falou de garantias e lucros certos. Ele sentia que, a cada palavra dita, estava recuperando um pouco da sua dignidade, algo que ele começava a sentir que havia perdido ao se deixar levar pelas ilusões. Vítor soltou um suspiro e olhou para ele com uma expressão quase paternalista. Fernando, você é um homem inteligente. Sabe que ninguém pode prometer garantias em um negócio de alto nível. Pense nos maiores investidores do mundo. Todos eles enfrentam perdas antes de alcançar o sucesso. Estamos apenas em um ponto de oscilação. Essas palavras, tão cuidadosamente escolhidas, soavam quase como uma armadilha. Fernando percebeu que Vítor sabia exatamente o que dizer para apelar ao seu ego, para tentar convencê-lo de que era apenas uma questão de resiliência. Fernando respirou fundo, tentando controlar a raiva que borbulhava em seu peito. Ele sabia que Vítor estava manipulando as palavras, apelando ao seu orgulho e ao desejo de provar que era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar a desconfiança que crescia dentro de si. Isso não era o que foi combinado, Vítor. Eu entrei nesse grupo com base nas promessas de que teríamos segurança. Vítor inclinou-se para a frente, com um olhar quase compassivo. Fernando, você precisa entender que é justamente nos momentos de crise que os grandes homens se destacam. Essa é a sua chance de provar que é mais do que apenas um investidor comum. Ele sorriu, como se tivesse acabado de oferecer uma dádiva, algo que Fernando deveria agradecer. Mas, ao ouvir aquelas palavras, Fernando sentiu algo dentro dele se quebrar. A percepção de que Vítor via a situação apenas como um jogo, um meio de manipular sua confiança e orgulho, começou a se solidificar em sua mente. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se não havia sido apenas uma peça na estratégia daquele grupo desde o início. Ainda assim, algo o impedia de sair completamente. A voz interna da dúvida o atormentava, mas o medo de admitir o erro era ainda maior. Após o encontro com Vítor, Fernando saiu do café com uma sensação de vazio que o consumia por dentro. Era como se a confiança que antes o guiava tivesse desaparecido completamente, deixando apenas um vácuo de incertezas e arrependimentos. Ele se deu conta de que sua ambição o havia levado a um caminho onde cada decisão parecia desviá-lo mais e mais do que realmente importava. Ao retornar ao apartamento, sentou-se à mesa e passou a relembrar todos os momentos em que ignorara os sinais de alerta. Ele se lembrou de cada festa extravagante, de cada elogio vazio de seus novos amigos, e de como se deixará seduzir por um mundo que prometia tudo, mas que, na realidade, entregava muito pouco. Sentia-se como alguém que apostara todas as suas fichas, e no fim, descobrira que o jogo estava armado desde o início. Nos dias seguintes, Fernando entrou em uma rotina de isolamento.
Ele evitava as reuniões, ignorava as chamadas de Vitor e passava horas sozinho, refletindo sobre os erros que cometera. Cada lembrança o fazia confrontar uma dura verdade. Ele havia abandonado aqueles que realmente importavam em busca de uma liberdade ilusória. Esse período de reflexão trouxe à tona memórias que ele tentava enterrar. Lembrou-se da sua esposa e de como ela sempre acreditara nele, mesmo nos momentos em que ele duvidava de si. Agora, tudo parecia distante e irrecuperável, como um sonho do qual ele acordara tarde demais. Por fim, Fernando percebeu que precisava encarar a verdade sobre sua própria vida e decidir se continuaria preso às ilusões ou se finalmente enfrentaria as consequências de suas escolhas. Era uma noite fria e silenciosa. Após dias de isolamento e de reflexões que lhe roubavam o sono, Fernando decidiu sair para caminhar, buscando algum alívio para o peso que carregava no peito. A cidade estava quieta, e as ruas desertas refletiam o vazio que ele sentia internamente. Caminhou sem rumo certo, passando por ruas e praças que ele mal percebia, pois sua mente ainda estava presa nas lembranças das promessas não cumpridas, das perdas e da traição que o grupo de investidores havia causado. Mas algo naquela noite parecia diferente, quase irreal, como se o ar carregasse um peso invisível. Fernando parou em uma praça pequena e mal iluminada, onde avistou um homem sentado em um banco solitário. O homem usava um chapéu e mantinha o olhar fixo no chão, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Havia algo nele que intrigou Fernando, uma sensação inexplicável de familiaridade que o atraía. Sentindo-se impulsionado a se aproximar, Fernando caminhou até o banco e se sentou ao lado do estranho, mantendo uma distância respeitosa. O homem ergueu o olhar lentamente e o fitou com um olhar intenso e enigmático, como se já soubesse quem ele era. "Você está perdido, não é?", perguntou o homem, sua voz baixa e suave, mas carregada de uma autoridade que parecia penetrar até o âmago de Fernando. Fernando se surpreendeu com a pergunta e tentou disfarçar o desconforto. Eu só estava caminhando", respondeu, com um tom defensivo, mas o homem sorriu, um sorriso que transmitia compreensão e mistério. "Todos os caminhos levam a algum lugar, mesmo aqueles que parecem não ter propósito", disse o homem, desviando o olhar para o céu estrelado. "Mas é preciso saber para onde queremos ir." Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, ressoaram profundamente em Fernando. Fernando, intrigado, permaneceu em silêncio por um momento, sentindo que aquele homem desconhecido sabia mais sobre ele do que poderia supor. Havia algo quase sobrenatural naquela presença calma e observadora, como se o estranho enxergasse além das aparências. "Você parece saber muito sobre caminhos e destinos", disse Fernando, tentando adotar um tom leve, mas sua voz traía curiosidade crescente. O homem o observou com um olhar profundo e, após uma pausa, respondeu: "Eu já andei por muitos caminhos. Vi muitos homens como você, homens que perderam o rumo em meio às suas ambições. E vi como esses caminhos os consumiram." Fernando sentiu uma pontada de desconforto, como se as palavras do homem fossem dirigidas diretamente aos dilemas e erros que ele tentava evitar. "Eu sei o que estou fazendo. Apenas precisei fazer algumas escolhas difíceis", murmurou, tentando justificar a si mesmo mais do que ao estranho. "Escolhas difíceis", repetiu o homem, inclinando a cabeça levemente, como quem compreende mas também questiona. "Muitas vezes, são nossas escolhas que definem a prisão em que nos colocamos. A verdadeira liberdade não vem de tudo que acumulamos, mas de tudo que nos permitimos soltar." Essas palavras penetraram fundo no coração de Fernando, e ele se viu confrontado com uma verdade que evitava há tempos. Fernando permaneceu em silêncio, sentindo que cada palavra daquele homem tocava uma ferida que ele preferia esconder. "Soltar?", murmurou, sem entender completamente, mas sentindo uma estranha familiaridade naquela ideia. Até então, ele havia acreditado que a liberdade estava em conquistar e acumular, mas ali, diante daquele homem misterioso, tudo parecia ganhar uma nova perspectiva. O homem sorriu levemente, como se lesse os pensamentos de Fernando. "Quantas pessoas você afastou, Fernando? Quantas coisas sacrificou em nome de algo que, no fundo, nunca lhe trouxe a paz que buscava?" Fernando piscou, surpreso ao ouvir seu próprio nome sair dos lábios daquele estranho. "Como você sabe meu nome?", perguntou, a voz trêmula, dividida entre o desconcerto e a curiosidade. O homem apenas o olhou, com um misto de compaixão e compreensão. "Nomes são apenas palavras. Mas as almas, elas revelam muito mais do que as pessoas imaginam. E a sua está perdida, carregada de arrependimentos que você se recusa a enfrentar." Essas palavras, tão diretas e desarmantes, deixaram Fernando em silêncio. Ele sentiu uma pressão no peito, uma mistura de culpa e vulnerabilidade que ele não permitia a si mesmo sentir há muito tempo.
O estranho parecia ver através de cada camada que ele havia construído para esconder a verdade de si mesmo. Fernando desviou o olhar, incapaz de sustentar o peso daquele olhar penetrante. O que aquele homem sabia sobre ele? Quem era ele, afinal? Um turbilhão de perguntas inundava sua mente, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que aquele encontro era tudo o que ele precisava, uma chance de confrontar verdades que ele passara tanto tempo ignorando. O homem permaneceu em silêncio, permitindo que Fernando processasse as palavras e os sentimentos conflitantes que emergiam. Após alguns instantes, Fernando suspirou e, com um tom de voz mais suave, confessou: Eu achei que tinha tudo planejado. Sempre acreditei que o sucesso, o dinheiro, tudo isso, faria sentido algum dia. O homem assentiu, com um semblante calmo e compreensivo. E o que você ganhou em troca, Fernando? Onde estão aqueles que realmente importavam? Essas palavras fizeram Fernando estremecer. Ele se lembrou da esposa e dos filhos que abandonaram sua busca desenfreada por sucesso e status. Lembrou-se do sorriso da esposa, do olhar confiante dos filhos que viam nele um herói, uma figura de admiração e proteção. Mas ele os deixará, convencido de que sua vida deveria ser livre de amarras. Você fala de liberdade, mas não parece livre, continuou o estranho, com um tom que não era de julgamento, mas de empatia. Quantas vezes você se sentiu completo, em paz, desde que decidiu seguir esse caminho? Fernando engoliu em seco. Ele nunca se permitirá confrontar essa pergunta diretamente, sempre abafando a sensação de vazio com mais trabalho, mais festas, mais coisas. Fernando começou a sentir um peso maior a cada palavra que o estranho proferia. Ele se deu conta de que, ao longo de sua busca por liberdade, acumulara um tipo de prisão invisível, feita de ambição desmedida e escolhas que o afastaram de quem ele realmente era. O homem olhou para ele com um semblante sereno e disse: O sucesso não é uma prisão, Fernando, mas quando se torna seu único propósito, ele o isola do que realmente traz significado. Ele parou por um momento, observando a reação de Fernando. Pessoas, conexões, amor. São essas coisas que lhe dão propósito, que o tornam verdadeiramente livre. Fernando sentiu a garganta apertar. Há quanto tempo não pensava na família? Nas pequenas alegrias de estar com aqueles que realmente o amavam? O arrependimento o inundava, e ele percebia que, por mais que houvesse acumulado, por mais conquistas que ostentasse, nada daquilo lhe proporcionava a paz que procurava. O homem se levantou, fazendo menção de partir. Espere! Fernando exclamou, com urgência na voz. Por favor, me diga, como faço para encontrar esse caminho de volta? Como posso recuperar o que perdi? O estranho olhou para ele, mais uma vez com aquele olhar enigmático. Você já sabe o que precisa fazer, respondeu. O verdadeiro valor está em reconhecer seus erros e encontrar o caminho para redimi-los. A resposta não está no que você possui, mas no que você escolhe fazer daqui em diante. Com essas palavras, o homem deu um leve aceno e começou a caminhar na direção oposta, desaparecendo na escuridão da noite. Fernando ficou parado, absorvendo tudo o que ouvirá, como se cada palavra tivesse aberto uma nova porta dentro dele, uma porta para um caminho que ele sequer sabia que existia. Ele voltou para casa naquela noite sentindo-se diferente. Uma mistura de arrependimento, esperança e determinação o preenchia. As palavras do estranho reverberavam em sua mente, dando-lhe uma nova perspectiva e uma possibilidade de redenção que ele nunca havia considerado antes. Após noites refletindo sobre o enigmático encontro com o estranho e as palavras que ainda ecoavam em sua mente, Fernando sabia o que precisava fazer. Era hora de enfrentar Vítor. Por muito tempo, ele aceitou cegamente as manipulações e as promessas vazias que Vítor fizera. Agora, uma urgência o impulsionava a buscar respostas e a encarar o homem que, em grande parte, o conduzira para o caminho de destruição e abandono de tudo que realmente importava. Ele telefonou para Vítor e, com um tom direto e firme, pediu uma reunião. O tom confiante e quase despreocupado do outro lado da linha irritou Fernando, mas ele se conteve. Esse seria o momento em que finalmente confrontaria a verdade e ouviria o que Vítor tinha a dizer sobre o passado e as armadilhas que o levaram a se afastar da família. Eles marcaram um encontro em um café discreto, onde Fernando chegou primeiro, aguardando pacientemente. Fernando sentou-se à mesa do café, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a madeira fria. Ele observava o movimento ao redor, mas nada realmente prendia sua atenção. Sua mente estava fixa no confronto que estava prestes a acontecer, em todas as perguntas que ele guardara por tanto tempo e que, agora, finalmente teria a chance de fazer. Alguns minutos depois, a porta do café se abriu e Vítor entrou, com o mesmo ar confiante que sempre exibia.
Ele parecia alheio ao peso do encontro, como se aquele fosse apenas mais um compromisso rotineiro. Ao avistar Fernando, sorriu e acenou, caminhando até a mesa com passos seguros. Fernando. Há quanto tempo, amigo, disse Vítor, estendendo a mão. Fernando hesitou por um instante antes de apertá-la, e, ao fazer isso, sentiu uma estranha frieza no toque de Vítor, um distanciamento que o fez lembrar de tudo o que acontecerá. Precisamos conversar, Vítor, disse Fernando, sem rodeios. Seu tom era firme, sem a cordialidade habitual. Quero respostas sobre tudo o que aconteceu, sobre os investimentos, sobre as promessas e sobre o que você realmente planejava desde o início. Vítor levantou uma sobrancelha, como se não esperasse aquele tom direto. Ele se acomodou na cadeira à frente de Fernando, cruzando os braços com um ar levemente defensivo. Claro, Fernando. Estou aqui para esclarecer o que você precisar saber. Mas confesso que me surpreende esse tom. Pensava que confiávamos um no outro. Fernando conteve uma risada amarga. Confiávamos? Eu confiei em você, Vítor, e isso me custou muito mais do que você pode imaginar. Vítor inclinou-se para trás na cadeira, lançando a Fernando um olhar que misturava desprezo e uma falsa empatia. Eu não entendo onde você quer chegar, Fernando, disse ele calmamente. Você sabia dos riscos. Eu nunca forcei você a nada. Fernando apertou os punhos sob a mesa, esforçando-se para manter a calma. Havia algo na postura de Vítor, na maneira fria e calculista como ele falava, que despertava uma raiva reprimida há muito tempo. Riscos? Vítor, você me fez acreditar em um futuro garantido. Você me mostrou projeções, promessas, tudo cuidadosamente planejado para que eu tomasse as decisões que você queria que eu tomasse. Fernando se inclinou para a frente, olhando fixamente nos olhos de Vítor. E, no fim, me vi com nada. Minha família se foi. Minhas economias se foram. E tudo o que restou foi esse vazio que você ajudou a criar. Vítor soltou um riso sarcástico. Ah, Fernando. Será que você não percebe? O problema nunca foi o investimento. O problema foi você. Você sempre quis mais, sempre quis ser grande. Eu só mostrei a você o caminho. Essas palavras atingiram Fernando como um golpe. Fernando sentiu cada palavra de Vítor penetrar fundo, como facas afiadas que abriam antigas feridas. Era verdade que ele sempre tivera ambição, que ansiava por algo mais, mas a maneira como Vítor o manipulava, transformando seus desejos em uma arma contra ele mesmo, deixava Fernando devastado. Eu só queria melhorar minha vida, Vítor, e acreditava que você estava ao meu lado. Nunca imaginei que fosse me usar assim, respondeu Fernando, a voz embargada pela mistura de raiva e dor. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Você sabia exatamente como jogar com as minhas fraquezas. Vítor deu de ombros, indiferente. Cada um escolhe seu caminho, Fernando. Eu apenas mostrei opções. Mas você tomou as decisões. Talvez tenha sido mais fácil para você me culpar do que admitir que, no fim das contas, você sempre quis tudo isso. Essas palavras desestabilizaram Fernando. Ele sabia que a ambição fora, de fato, uma força que o impulsionara, mas nunca imaginou que isso cegaria a ponto de destruir tudo o que realmente importava. Ele estava diante da dura verdade que Vítor lhe revelava. Não havia apenas um manipulador, mas também uma escolha pessoal, um erro que ele próprio cometera. Eu perdi tudo por causa disso, Vítor, disse Fernando, a voz agora um sussurro. Minha família, meus valores. E você não sente nada? Nem uma gota de arrependimento? Vítor o encarou com um sorriso frio. Arrependimento? Eu apenas joguei com as regras, Fernando. E, no final, você perdeu porque não soube controlá-las. Após o confronto com Vítor, Fernando deixou o café em um estado de absoluta desorientação. As palavras de Vítor ainda ecoavam em sua mente, como um peso que ele não conseguia afastar. Andava sem rumo, perdido em uma tempestade de pensamentos. Cada passo parecia mais pesado, como se ele carregasse o fardo de todas as suas escolhas erradas. Em um momento de distração, Fernando atravessou a rua sem notar o carro que vinha em sua direção. O som do impacto foi forte, um choque violento que o lançou ao chão e o deixou inconsciente. Os gritos das pessoas ao redor e o som das sirenes foram os últimos ruídos que ele ouviu antes de mergulhar em uma escuridão profunda. Quando finalmente abriu os olhos, tudo ao seu redor era branco e indistinto. Estava em uma cama de hospital, rodeado de máquinas e tubos. Seu corpo doía em um nível que ele nunca havia experimentado, e cada tentativa de movimento era um esforço torturante. Onde estou? Pensou, confuso, tentando entender o que acontecerá.
Um enfermeiro notou que ele acordara e rapidamente saiu para chamar um médico. Enquanto esperava, Fernando tentou se lembrar do que o levará até ali, das decisões que o trouxeram a esse ponto. Fernando fechou os olhos, tentando organizar as memórias nebulosas. As imagens do acidente ainda estavam vagas em sua mente, mas o peso das palavras de Vitor continuava firme, como se cada frase tivesse se gravado em sua alma. Ele percebeu que aquele acidente não era apenas um evento físico, mas um ponto de virada, uma colisão entre quem ele era e quem precisava se tornar. O médico entrou, acompanhado de uma enfermeira, e explicou que Fernando estava na UTI devido ao acidente. Você teve sorte de sobreviver, disse o médico, com um tom firme, mas compassivo. Ainda vai precisar de muito tempo para se recuperar completamente, mas estamos fazendo tudo o que podemos. Enquanto o médico explicava seu estado, Fernando sentia a imensidão do que havia acontecido. Ele, que sempre se achará indestrutível, estava agora à mercê dos cuidados de estranhos. A sensação de vulnerabilidade era nova e desconfortável, mas havia algo mais profundo ali, um pressentimento de que ele receberá uma segunda chance. Nos dias que se seguiram, Fernando ficou preso à cama. Suas únicas companhias eram as máquinas ao seu redor e os pensamentos que o atormentavam. Ele refletia sobre sua vida, sobre as decisões impulsivas, sobre a família que abandonara. Cada lembrança era como um espelho que lhe mostrava o homem que ele realmente se tornará, e isso o assombrava. Dias se passaram, e Fernando experimentava uma mistura de solidão e angústia na cama de hospital. A dor física era intensa, mas nada comparado ao peso emocional que o consumia. A cada visita dos médicos e enfermeiros, ele sentia a fragilidade de sua condição. Ele, que sempre se considerou forte e autossuficiente, agora dependia completamente dos outros. Certa noite, enquanto lutava contra a insônia e o desconforto, ouviu passos se aproximando. Uma figura familiar apareceu na porta, uma mulher que ele jamais esperava ver ali. Era sua esposa, com uma expressão de surpresa e incerteza no rosto. Por um momento, eles se encararam em silêncio, ambos incapazes de encontrar palavras para quebrar a barreira invisível que os separava. Fernando tentou se sentar, mas a dor o impediu. O que você está fazendo aqui?" murmurou, com a voz fraca e embargada. Ela deu alguns passos hesitantes para dentro do quarto, segurando a bolsa com força, como se essa fosse sua única âncora. "Eu soube do acidente. Achei que devia vir." Havia uma mistura de raiva, compaixão e tristeza em seu olhar, sentimentos que Fernando sabia que ele próprio havia causado. Os segundos seguintes foram tomados por um silêncio profundo, carregado de significados não ditos. Fernando desviou o olhar, sentindo uma vergonha profunda. Ali, diante de sua esposa, ele se sentia despido de todas as ilusões que construíra para si. As lembranças de todas as vezes que escolhera o dinheiro e o sucesso acima dela e dos filhos o esmagavam com uma força implacável. Eu não sei por onde começar", murmurou ele, a voz trêmula, incapaz de encará-la. "Tantas coisas, tantos erros." Sua esposa suspirou e se aproximou lentamente, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dele. "Eu não vim para julgar, Fernando", disse ela, com um tom que misturava cansaço e uma sombra de compaixão. "Na verdade, depois de tudo, eu nem sei o que sinto. Mas achei que você merecia não estar sozinho agora." Essas palavras foram como um soco no estômago. Fernando percebeu que, apesar de tudo que fizera, ali estava ela, oferecendo algum tipo de apoio, mesmo que fosse apenas pela humanidade compartilhada entre eles. "Eu perdi vocês. E talvez eu mereça isso", confessou ele, sentindo as lágrimas que, por tanto tempo, tentará segurar. "Eu joguei fora tudo que realmente importava." Ela ficou em silêncio, observando com uma expressão que mesclava tristeza e uma compreensão distante. "Fernando, não posso mudar o passado. Não sei o que o futuro reserva. Mas, talvez ainda exista uma forma de você encontrar algum sentido, alguma redenção, se é isso que busca." Essas palavras despertaram algo novo em Fernando, um pequeno lampejo de esperança misturado ao peso do arrependimento. Fernando ficou em silêncio, deixando as palavras de sua esposa penetrarem fundo. Era como se uma porta, que ele pensava estar trancada para sempre, se entreabrisse com uma leve possibilidade de reconciliação. Ele não sabia se ela algum dia o perdoaria totalmente, mas a simples presença dela ali, no meio de tanta dor e incerteza, era um sinal de que talvez não fosse tarde demais. "Eu só queria poder voltar atrás", ele disse finalmente, sua voz carregada de arrependimento. "Queria ter visto o que era importante antes de perder tudo." Ela sentiu levemente, como se compreendesse o peso daquela confissão. "Eu também queria, Fernando. Mas não dá para voltar no tempo."
O que nos resta é o que fazemos daqui para frente. Essas palavras ecoaram na mente de Fernando. Ele se deu conta de que, pela primeira vez, estava verdadeiramente disposto a mudar. O acidente, as lembranças, o confronto com Vitor, tudo convergia para um só ponto. Ele não poderia continuar sendo o mesmo. Era uma segunda chance que a vida lhe oferecia, e ele precisava ser digno dela. Sua esposa se levantou, como se já tivesse dito tudo o que precisava. Disse, Fernando. Talvez um dia possamos conversar sobre tudo isso. Mas, por agora, concentre-se em sua recuperação. Antes de sair, ela olhou para ele uma última vez. Aquele olhar não era de julgamento, mas de esperança, uma esperança cautelosa, mas ainda assim presente. Quando a porta se fechou, Fernando ficou sozinho novamente, mas com uma nova determinação. Ele sabia que o caminho seria longo e doloroso, mas estava pronto para começar. As semanas de recuperação deixaram Fernando com tempo suficiente para refletir sobre tudo o que perderá. Ele revisitou mentalmente cada erro, cada escolha que o afastou das pessoas que realmente importavam. Agora, com uma determinação renovada e o desejo sincero de corrigir suas falhas, ele sabia que precisava dar um passo adiante. O primeiro e mais difícil passo seria falar com sua esposa. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e discou o número que conhecia tão bem, mas que não usava há tanto tempo. Cada toque que o telefone dava parecia um pulsar de seu coração, ansioso e aflito. Quando finalmente ouviu a voz do outro lado, ele sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Alô? A voz dela era cautelosa, quase hesitante, como se já soubesse quem estava do outro lado da linha. Fernando respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Sou eu. Fernando, disse ele, sua voz baixa e carregada de emoção. O silêncio que se seguiu era pesado, como se ambos estivessem tentando processar o momento, cada um em sua própria batalha interna. Eu sei, ela respondeu finalmente, com uma calma que ele não esperava. Fernando fechou os olhos, preparando-se para falar o que há muito guardava em seu coração. Eu sei que essa ligação é inesperada, mas eu precisava falar com você, começou ele, tentando controlar o tremor em sua voz. Tem tanta coisa que eu quero dizer, coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. Do outro lado, ela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Fernando sabia que não podia esperar perdão imediato, mas aquela breve pausa dela já era mais do que ele merecia. Eu estive pensando muito, sobre tudo o que fiz, continuou ele, sentindo as palavras finalmente fluírem. Eu errei. E eu sei que essas palavras não vão apagar o que aconteceu, mas preciso que você saiba que, pela primeira vez, eu realmente entendo o que isso significa. Entendo o quanto eu te machuquei, e machuquei a nossa família. O peso da confissão o sufocava, mas ao mesmo tempo, trazia uma sensação de alívio, como se ele estivesse liberando anos de dor e arrependimento. Eu pensei que o sucesso, o dinheiro, seriam tudo de que eu precisava para ser feliz. Achei que podia encontrar meu valor em coisas, e abandonei o que realmente importava. Eu sei que deixei vocês para trás, e isso me destruiu por dentro, mais do que eu imaginava. Houve um momento de silêncio, até que, do outro lado da linha, ele ouviu sua esposa respirar fundo. Fernando, eu não sei o que dizer. Ouvi essas palavras tantas vezes, mas nunca com esse peso, com essa sinceridade. Fernando sentiu um misto de esperança e dor ao ouvir a reação dela. Ele respirou fundo e prosseguiu, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Eu sei que errei, e não posso mudar o que fiz. Não posso mudar as noites que você passou sozinha, a dor que causei a você e aos nossos filhos, disse ele, tentando conter as lágrimas. Mas se houver qualquer chance de me redimir, se houver alguma maneira de reparar o que quebrei, eu estou disposto a fazer o que for necessário. Do outro lado da linha, ele ouviu sua esposa soltar um suspiro pesado. Fernando, eu passei tanto tempo tentando entender por que você nos deixou para perseguir algo que, no fundo, nunca trouxe nada de bom. Foi como se você tivesse escolhido uma ilusão ao invés da nossa família. Essas palavras penetraram fundo em Fernando, confirmando tudo o que ele temia e sabia ser verdade. Eu sei, e você tem razão, ele disse, engolindo em seco. Eu fui egoísta. Eu coloquei meus desejos e ambições acima de vocês. Mas agora eu vejo isso, e tudo que quero é ter uma chance de ser melhor, de ser o pai e o marido que vocês merecem. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, e ele pôde sentir a tensão do outro lado. Eu não sei se é tão simples, Fernando, respondeu ela finalmente, com um tom de dor em sua voz. Mas talvez o fato de você estar finalmente enxergando as coisas seja o primeiro passo. Essas palavras, apesar de cautelosas, deram a Fernando um sopro de esperança, e ele percebeu que,
Mesmo que o perdão total fosse distante, havia uma pequena abertura para ele tentar. Fernando sentiu uma onda de alívio, embora misturada com uma profunda tristeza. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas aquelas palavras, por mais cautelosas que fossem, eram suficiente para reacender algo dentro dele. Eu entendo, e sei que não será fácil. Mas estou disposto a fazer o que for necessário, ele continuou, a voz carregada de sinceridade. Quero estar presente para vocês. Quero que nossos filhos vejam que seu pai não é apenas um homem que os abandonou. Quero mostrar que as coisas podem ser diferentes, que eu posso ser diferente. Sua esposa ouviu em silêncio, e Fernando imaginou as expressões dela, os olhos que um dia o olharam com tanto amor e confiança. Ele sabia que reconquistar aquilo não seria uma tarefa simples, mas pela primeira vez, estava pronto para encarar o desafio. Depois de uma longa pausa, ela respondeu, Fernando, eu vou ser honesta com você. Não sei se ainda posso confiar em você. Mas talvez ver você tentando de verdade possa significar alguma coisa. Essas palavras ressoaram profundamente em Fernando. Ele percebeu que essa pequena brecha era tudo o que ele precisava para dar início à sua transformação, para reconstruir os laços que havia rompido. Eu entendo, respondeu Fernando, com a voz embargada. Não espero que tudo volte a ser como antes. Sei que preciso provar, com cada ação daqui em diante, que mereço estar ao lado de vocês novamente. Sua esposa suspirou, e Fernando sentiu a mistura de cansaço e dor naquela respiração. Fernando, você sabe que as crianças também foram muito afetadas. Eles passaram por momentos difíceis tentando entender por que o pai que admiravam tanto desapareceu da vida deles. Essas palavras o atingiram como um golpe. Ele nunca havia considerado plenamente o impacto de suas escolhas nos filhos. Sempre achará que era forte o suficiente para seguir sozinho, mas agora via que, ao fazer isso, havia deixado uma cicatriz profunda naqueles que mais o amavam. Eu só posso imaginar o quanto os machuquei, admitiu, sentindo o peso da responsabilidade que havia negligenciado. Mas eu preciso tentar reparar o que fiz. Preciso que eles vejam que as pessoas podem mudar, que erros podem ser corrigidos. Sua esposa ficou em silêncio, mas Fernando sabia que ela estava ouvindo, considerando suas palavras. Era um silêncio cheio de significado, um espaço onde a confiança destruída talvez pudesse, com o tempo, encontrar um novo solo para crescer. Eu sei que a confiança foi quebrada, continuou Fernando, cada palavra carregada de arrependimento. Mas vou dedicar o resto da minha vida a reconquistar essa confiança. Eu não quero mais viver apenas para mim. Quero viver para vocês. Do outro lado da linha, ele percebeu uma leve mudança na respiração dela, como se estivesse segurando as lágrimas. Fernando, não sei se você entende totalmente o que isso significa para nós. Depois de tanto tempo, é difícil acreditar que você realmente mudou. Ele assentiu, mesmo sabendo que ela não podia ver. Eu entendo, e aceito. Tudo o que eu peço é uma chance de mostrar, dia após dia, que sou um homem diferente. Quero ser alguém em quem vocês possam confiar, alguém em quem vocês possam acreditar. Depois de mais um longo momento de silêncio, ela respondeu, Fernando, eu não posso prometer nada agora. Mas talvez, aos poucos, possamos conversar e ver onde isso nos leva. Essas palavras, simples e hesitantes, representavam um passo gigantesco para Fernando. Era uma pequena faísca de esperança, uma porta entreaberta que ele jamais pensou que veria novamente. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Eu não vou desperdiçar essa chance. Vou lutar todos os dias para ser merecedor dela. A resposta dela soou como uma leve esperança, uma promessa tênue de que, talvez, algo pudesse ser reconstruído. Fernando sentiu uma gratidão profunda, uma sensação que há muito não experimentava, e seu coração se encheu de determinação. Eu agradeço, do fundo do coração, pela chance de recomeçar, mesmo que seja de forma pequena, disse ele, com a voz embargada. Eu sei que é o mínimo depois de tudo que causei, mas você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Ela respondeu com uma sinceridade que o tocou profundamente. Eu realmente espero que você esteja falando a verdade, Fernando. Nossos filhos merecem ver você como alguém em quem podem confiar, como alguém que esteja presente. E eu só quero ver que isso é real. Fernando engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade. Eu prometo, não apenas para você, mas para mim também, que vou lutar por essa mudança. Vou fazer o que for necessário, com paciência e perseverança. Só espero que, ao longo do caminho, vocês possam ver isso. Veremos, ela respondeu, com uma leve hesitação que ainda carregava um pouco de dor, mas também de esperança. Por enquanto, cuide-se. A recuperação física é só o começo.
O resto vamos descobrir aos poucos. Ao desligar, Fernando ficou em silêncio, processando cada palavra. Aquele pequeno gesto, aquela ligação cheia de honestidade e vulnerabilidade, era o primeiro passo verdadeiro que ele havia dado em direção ao perdão e à reconciliação. Ele sabia que teria que reconstruir tudo com esforço e paciência, mas, naquele momento, sentiu-se pronto para enfrentar o desafio. Fernando passou dias tentando reunir coragem para entrar em contato com os filhos. Desde a conversa com sua esposa, ele sentia o peso de suas decisões mais do que nunca. A cada lembrança dos momentos que perdeu, do apoio e amor que abandonou em busca de um sucesso vazio, a dor parecia se intensificar. Finalmente, depois de muito refletir, ele pegou o telefone e enviou uma mensagem para sua esposa, pedindo que intermediasse um encontro com os filhos. Ele queria, mais do que tudo, abrir seu coração, pedir desculpas e, talvez, dar o primeiro passo para reconquistar a confiança deles. A resposta de sua esposa veio com cautela, mas também com esperança. Ela aceitou ajudá-lo e combinou uma tarde para que ele pudesse se encontrar com os filhos em um parque próximo. Fernando sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Sabia que aquele seria um momento decisivo. No dia marcado, ele chegou cedo ao parque, ansioso e inseguro, esperando que seria uma das conversas mais importantes de sua vida. Fernando caminhou pelo parque, suas mãos suadas e o coração acelerado. Ele olhou ao redor, observando os bancos vazios, as árvores que balançavam ao vento e as risadas distantes de outras famílias. Sentiu uma pontada de dor ao lembrar que ele, por tanto tempo, esteve ausente desses momentos com seus próprios filhos. Não sabia se eles o reconheceriam como o pai que um dia admiraram ou como o estranho que havia se tornado. Logo, ele os avistou ao longe. Sua esposa vinha acompanhada dos 2 filhos, que estavam um pouco maiores e mais maduros do que a última vez que ele os vira. Seu coração apertou ao ver a expressão cautelosa no rosto deles, uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele sabia que a ausência havia criado um abismo entre eles, e agora, tudo que ele queria era ter a chance de reconstruir os laços perdidos. Quando os filhos chegaram perto, Fernando tentou sorrir, mas o nervosismo o impediu de demonstrar a confiança que ele gostaria de ter. Oi, estou muito feliz que vocês tenham vindo, disse ele, a voz baixa e carregada de emoção. Os filhos responderam com acenos tímidos e olhares hesitantes, cada um parecendo tentar entender quem era aquele homem que antes consideravam um herói. Fernando sentiu o peso do momento. Aqueles rostos, que um dia o olharam com admiração, agora estavam marcados por uma barreira invisível, uma mistura de mágoa e cautela. Ele percebeu que nada que dissesse poderia apagar o que havia ocorrido, mas esperava que suas palavras pudessem, pelo menos, começar a construir uma nova ponte entre eles. Eu sei que, eu errei muito com vocês, começou ele, a voz embargada. Eu sei que eu deixei vocês quando mais precisavam de um pai presente, e eu não tenho desculpa para isso. Ele fez uma pausa, observando a reação dos filhos. Os olhares deles ainda estavam fixos no chão, mas ele continuou, sentindo a necessidade de expressar tudo o que guardara em seu coração. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui agora, pronto para fazer o que for preciso para ser uma pessoa melhor para vocês. Não posso mudar o que fiz, mas posso tentar ser alguém que vocês possam confiar, que vocês possam chamar de pai de novo. O filho mais velho ergueu o olhar, com uma expressão séria e madura que surpreendeu Fernando. Você diz isso agora, mas por que você foi embora? Por que você achou que dinheiro e sucesso eram mais importantes do que a gente? A pergunta o atingiu em cheio. Ele respirou fundo, lutando para manter o controle das emoções. Fernando sentiu o peso da pergunta do filho, e percebeu que não havia resposta fácil ou que pudesse justificar o vazio que ele deixará. Ainda assim, decidiu ser honesto, vulnerável, algo que nunca fora antes. Eu me perdi, começou, sua voz trêmula. Na época, eu acreditava que o sucesso, o dinheiro, eram tudo o que importavam. Achava que, se eu tivesse tudo isso, seria feliz. Mas eu estava errado. E só percebi o quanto estava enganado quando já era tarde demais, quando já havia perdido tudo que realmente tinha valor. Ele olhou para os 2 filhos, e viu neles a mistura de dor e talvez, apenas talvez, uma pequena fagulha de entendimento. Eu não estou pedindo que vocês me perdoem agora, nem que esqueçam o que fiz. Mas estou aqui para dizer que quero ser uma presença real na vida de vocês, e que farei tudo o que puder para reconquistar a confiança e o amor que perdi. Os filhos continuaram em silêncio, mas algo nos olhares deles parecia suavizar, ainda que levemente. A dor e o ressentimento ainda estavam presentes, mas Fernando sentiu que, pelo menos, havia plantado uma semente de esperança naquele momento. Depois de alguns minutos, o filho mais novo finalmente falou, de forma tímida. Você vai ficar dessa vez?
Fernando sentiu as lágrimas brotarem. Vou. Dessa vez, eu vou estar aqui. Para vocês, por vocês. Fernando engoliu em seco, sentindo as lágrimas se acumularem. Aquela simples pergunta do filho mais novo tocou profundamente, revelando o medo que ele havia plantado nos corações de seus filhos, o medo de serem abandonados novamente. Ele estendeu a mão, hesitante, como se pedisse permissão para uma aproximação que antes era natural, mas que agora exigia uma reconstrução cuidadosa. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu ele, olhando nos olhos do filho. Quero estar aqui para vocês. Quero ser o pai que vocês merecem. Os dois filhos trocaram um olhar, ainda inseguros, mas Fernando percebeu que algo mudará. A tensão nos rostos deles parecia menos intensa, como se a promessa que ele acabará de fazer tivesse quebrado uma pequena parte do muro de proteção que construíram ao longo dos anos. Vamos tentar, pai, disse o filho mais velho, com uma voz que soava quase adulta. Mas vai levar tempo. Fernando assentiu, aceitando o desafio com humildade. Eu tenho todo o tempo do mundo, e vou usar cada segundo para provar que sou digno de vocês. O filho mais novo esboçou um pequeno sorriso, ainda tímido, mas sincero. Esse gesto, por menor que fosse, deu a Fernando uma esperança renovada. Ele sabia que aquele era apenas o começo, o primeiro passo de muitos que viriam, mas estava disposto a trilhar cada um deles. O sorriso tímido do filho mais novo encheu Fernando de uma esperança que ele não sentia há muito tempo. Aqueles pequenos sinais de abertura, embora cautelosos, eram como uma luz no fim do túnel para ele. Ele sabia que havia muito a provar e que precisaria de consistência para reconstruir a confiança dos filhos, mas estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Eu sei que vai levar tempo, repetiu ele, olhando para os dois. Não espero que as coisas mudem da noite para o dia, mas estou aqui para ficar, e quero estar presente em cada momento, grande ou pequeno, das vidas de vocês. Eles passaram a próxima hora juntos, conversando, ainda de maneira hesitante, sobre pequenas coisas do dia a dia. Fernando ouvia atentamente as histórias e as novidades sobre a escola, os amigos, e até as pequenas conquistas que os filhos tinham alcançado recentemente. Ele se deu conta do quanto perderá, e de quanto mais ele estava disposto a fazer parte dessas conversas daqui para frente. Quando o encontro terminou, os filhos se despediram, e Fernando observou enquanto eles se afastavam ao lado da mãe. Ele sentiu um misto de tristeza e esperança, sabendo que aquele era apenas o começo, mas também era uma chance verdadeira de redenção. Ao voltar para casa, Fernando se comprometeu a nunca mais abandonar esses laços, a se dedicar a cada oportunidade de estar ao lado da família, e a finalmente ser o pai que seus filhos mereciam. Se você ficou até aqui e se emocionou com essa história de reconciliação e transformação, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que essas histórias tocam vocês também. E, claro, inscreva-se para não perder nenhuma nova história que trazemos por aqui, cada uma com uma lição de vida única. E, antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Temos outra história incrível esperando por você. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!